Olha só, Paulo Pimenta expôs na CPMI a DPU que criou o balcão de denúncias do INSS em 2019, mas que Bolsonaro ignorou. Vamos ver juntos esse corte. Bora! Presidente, em primeiro lugar, eu... Bom dia, Bernadette. Obrigado, querida. Extremamente importante a vinda da doutora Patrícia. Não conhecia a doutora Patrícia, agradecer o trabalho que fez durante a reconstrução lá no Rio Grande do Sul, em nome de toda a DPU. Mas a doutora Patrícia trouxe para nós aqui informações que são muito importantes, senhor presidente, para a gente entender o que aconteceu e a origem da trama criminosa. A doutora Patrícia falou aqui que as primeiras informações mais relevantes que começaram a chegar em volume sobre estas questões foi em 2019. Alguns parlamentares aí querem falar em 16, 17, não tem problema. 19, o escândalo estourou. O grupo de trabalho do Ministério Público Federal foi criado dia 11 de abril de 2019. 11 de abril de 2019. Coordenado pelo Ministério Público Federal. E por que foi criado em 2019? Pelo volume de denúncias. Pela quantidade de denúncias. E a doutora fez um registro importante. Pelo aumento exponencial de entidades que passaram a ser cadastradas pelo INSS para fazer o desconto associativo. E veja como é importante a gente ver isso, senhor presidente. A relação direta que existe entre as entidades fantasmas cadastradas durante o governo Bolsonaro e a explosão dos descontos sem autorização. Há uma relação direta entre o roubo e o cadastro das entidades fantasmas, que foram cadastradas durante o governo Bolsonaro. As mudanças das regras que permitiram que as entidades fantasmas se cadastrassem para fazer o desconto associativo tem uma relação direta com a explosão do assalto aos aposentados e aposentadas do nosso país. Thalita, bom dia, querida. Mas veja bem, senhor presidente, o consumidor.gov.br mostra que lá em 2019 houve um aumento de 126% das queixas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostra que em 2020 há uma explosão de ocorrência desse tipo de situação. Mas a DPU só ajuizou uma ação civil pública em 2025. A primeira pergunta que eu faço, doutora Patrícia, se desde 2019 nós já tínhamos o grupo de trabalho. Eu vejo aqui, nas atas da reunião do grupo de trabalho, dia 19 de agosto de 2020, a doutora Fernanda Ram, pela DPU, ela já informava, lá no grupo de trabalho, o conjunto de reclamações de aposentados, 2019. Em 2025, também lá no grupo de trabalho, o Ministério Público Federal já falava sobre o histórico de recomendações não observadas pelo INSS desde 2019 sobre os ACTs. Em 2021, dia 26 de junho, dona Cristina Kolinski, do MPF, mais uma vez indagava sobre a questão dos associativos e as normas para coibir o conjunto de denúncias. Já em 17 de novembro, a doutora Zélia, do MPF, questionou mais uma vez aonde estão as portarias, todas as denúncias feitas para o INSS e a Previdência entre 19, 20, 21. Nenhuma providência adotada, nenhuma ação ajuizada. Por que essa omissão durante 19, 20, 21 e 22 dos órgãos de controle e do governo federal, doutora Patrícia?
Importante esclarecer que a Defensoria Pública da União ela ingressou em meados de 2020 no GTI, que foi criado pelo MPF. Então, ela não está desde o início do GTI. Em relação às ações judiciais, várias ações judiciais individuais foram ajuizadas neste período. Ações coletivas foram ajuizadas, uma pelo Ministério Público Federal, no qual lá em 2000... Qual é a data, doutora? Acho que essa ação é de 2018, 2019. Acredito que é. E a habilitação, o pedido de habilitação da DPU foi em 2025. Doutora, veja bem, ações individuais naturalmente devem ocorrer muitas, né? É normal que o defensor tome conhecimento de alguma. Agora, ação civil pública contra a União e INSS Dataprev, devido à ocorrência de fraudes recorrente da contratação de empréstimos consignados vinculados a benefícios previdenciários da DPU, é de 25, correto? As ações civis públicas aqui, em relação a desconto associativo, não eram da Defensoria Pública da União. A da Defensoria, doutora? A Defensoria Pública tem uma ação civil pública em relação a empréstimos consignados. Certo, doutora. Então, veja bem, a ação civil pública contra a União, INSS e Dataprev, ocorrendo é de junho de 25. Sim. Então, veja, senhor presidente, os órgãos de controle, o GT do Ministério Público Federal, tomou conhecimento das fraudes em 2019. Tanto é que instituiu o grupo de trabalho dia 11 de abril de 2019. Entre outras coisas, por quê? Pela explosão do cadastramento de entidades fantasmas. Não aconteceu nada. 2019, 2020, 2021, 2022, do ponto de vista objetivo. Pelo contrário, as normas foram sendo modificadas para facilitar ainda mais o cadastramento de entidades fantasmas, para permitir... Obrigado, Socorro. Que não houvesse mais a necessidade da autorização individual dos descontos, para permitir que as entidades pudessem mandar lotes de 10, 20, 30 mil. Depois, havia necessidade da renovação anual, acabaram com a renovação anual, colocaram para 3 anos, e depois, numa medida provisória, botaram uma emenda Jabuti já em 2022 para tornar o desconto eterno. Então, durante todo o governo anterior, a verdade é que não teve nenhuma ação concreta para acabar com o roubo. Pelo contrário, as normas que foram modificadas para viabilizar o assalto aos aposentados, todas elas foram adotadas durante o governo anterior. E quando é que acaba o roubo? No governo do presidente Lula. Quando é que acaba o assalto? No governo do presidente Lula. Quando é que é devolvido para os aposentados o dinheiro roubado? Durante o governo do presidente Lula. E vai ser muito bom a gente ouvir aqui o delegado da Polícia Federal, porque ele vai poder nos esclarecer quantos meses a Polícia Federal aguardou desde o momento em que ela solicitou para a Justiça Federal uma ação contra esse escândalo. Quantos meses a Justiça demorou para autorizar que a Polícia Federal pudesse agir? Vai ser muito importante a gente saber isso hoje. Por fim, senhor presidente, me parece muito importante que a gente convide para vir aqui a coordenação desse grupo de trabalho criado, desse GT, do Ministério Público Federal. Afinal de contas, se esse GT existia desde 2019, e durante 19, 20, 21, 22, não fez nada, mesmo diante de todo esse volume de denúncias, nós temos que saber por quê. Por que o INSS? Por que o Ministério da Previdência? Por que o grupo de trabalho? Por que ninguém fez nada? Pelo contrário, só foram mudando regras e regras
para beneficiar cada vez mais os criminosos. Então, doutora Patrícia, agradeço muito a sua presença. Para mim foi extremamente esclarecedora e tenho certeza que o Brasil entendeu muito melhor o esquema criminoso a partir das informações que a senhora nos trouxe. É isso aí, meus queridos. Pimenta fez essa exposição e aí a gente também teve o deputado Alencar Santana também brilhando nessa CPMI. Tô achando que a esquerda vai dar bom hein, nessa CPMI, gente. Hein, gente? Vamos lá, turma, vamos fechar a meta. Eu tenho aqui um relato que no dia 9/7 de 2020, segundo ano do governo Bolsonaro, houve, já com o Rolim presidente, a discussão da pauta pelo GTI sobre a regulamentação dos descontos associativos. Depois, 30/7, MPF pediu que a INSS disponibilize minuta de normas sobre remuneração das entidades. Passaram várias reuniões, 2020, 2021. Eu vou colocar agora, 18/8 de 2021. MPF perguntou sobre regulamentação. Resposta do INSS, trará na próxima reunião. No mês seguinte, 29/9 de 2021, MPF perguntou sobre regulamentação. A INSS informou que ainda não foi emitida. 17/11 de 2021, MPF perguntou sobre regulamentação. INSS informa que ainda não foi feito. E assim foi feito até o final de 22, onde se acabou sequer com o registro anual, com o registro trianual. O recadastramento acabou de vez. O que a senhora considera quando foi aprovada a medida provisória acabando com o recadastramento? Seja anual, bianual, trianual, ou seja, deixou de existir. Isso ajudou quem? Isso possibilitou o aumento das fraudes em prejuízo dos segurados, aposentados e pensionistas. À medida em que a revalidação não é feita de forma anual, ela acaba dando espaço para mais fraudes, descontos que não são autorizados. Facilitou o roubo? Facilitou a perpetuação das fraudes. Defensora, se um presidente da República, ou eu como deputado, ou algum senador, tomar conhecimento de irregularidades e roubos, a senhora entende que nós temos obrigação de comunicar à autoridade judicial? Acredito que sim. Se eu não fizer, eu estou cometendo crime de prevaricação? Sim. No mínimo? Eu acredito que não cabe a mim aqui apurar isso, porque... Conceitualmente? Definindo, Defensoria Pública da União faz a defesa, e não a acusação. Estou dizendo eu como deputado ou algum senador. Cabe ao Ministério Público Federal apurar os fatos. Porque aqui dizem que foi editada uma medida provisória, e a vossa mesa, o presidente presidiu aquela comissão, que Vossa Excelência teria tomado conhecimento, levou conhecimento do presidente do roubo, e a época de 70 bilhões, Vossa Excelência falou, e nada foi levado ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, e nem os descontos foram suspensos. Isso foi um crime. Eu quero perguntar à mesa, no caso ao presidente, senador Isalci, por que Vossa Excelência defende que não haja recadastramento dos beneficiários que foram lesados? Eu não estou aqui como depoente nem convidado, mas posso dizer a Vossa Excelência que quem impediu o recadastramento anual foi as emendas do PT. Só isso. Senador, está aqui vossa assinatura numa emenda. O senhor fez uma proposta de alteração da medida MP 871/2019, cuja comissão o senhor presidiu, onde o senhor propõe o fim do recadastramento. O fim do recadastramento. Explique. Porque na outra audiência o senhor disse que tinha mentira. Diga por que o senhor apresentou isso. Ainda em 2019, medida que o governo Bolsonaro acabou levando a cabo em 2022. Acabou com o recadastramento, como disse a defensora, facilitando o roubo. Como é que a senhora viu o resultado desses acordos que foram feitos agora, que restituiu de maneira rápida as pessoas que foram lesadas e que 43 só, gente, concordaram com essa possibilidade? Como é que a senhora vê isso na sua trajetória de defensora pública? Como eu falei anteriormente, todo acordo ele pressupõe concessões. As vantagens de um acordo são em que a pessoa vai receber de forma mais rápida, efetiva, sem ter que esperar a demora de um processo judicial. O processo
Judicial, ele tem um tempo. Então, a resposta é mais rápida. Ela vai receber de forma célere e efetiva, evitando decisões conflitantes, evitando aguardar um processo judicial em que pode ter recurso, e este processo pode demorar. Assim, falando de uma forma mais simples para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Então a senhora considera positivo? Eu acredito que é positivo, ressaltando que a pessoa tem a opção de não aceitar esse tipo de acordo. Ela é um acordo, ela tem que se colocar à disposição, concordar com ele. Foram mais de 2 milhões de beneficiados que até o momento já assinaram o acordo, num total de devolução que supera 1 bilhão e 300 reais, 1 bilhão e 300 mil reais. Números significativos. A senhora, que o governo foi rápido nessa proposição. A senhora viu em algum momento também, ao longo da sua trajetória, um governo agir dessa maneira para justamente ressarcir as pessoas lesadas, que foram enganadas, roubadas por entidades laranjas e aquelas pessoas que participaram dessa máfia? Ou seja, a ação do governo positiva em querer ressarcir isso. A senhora considera isso bom? Considero positivo. Por isso que eu parabenizo o governo do presidente Lula por ter tomado essa ação rapidamente de devolver às pessoas, ressarci-las daquilo que elas foram lesadas por essas entidades laranja e com certeza com muita gente em torno delas. Queria aqui também concordar com a deputada Damares, senadora Damares. Nós temos que fazer diligência nas comunidades indígenas e vamos junto levar a turma da Conafer, porque com certeza eles atuaram nessas comunidades e a turma do Oliveira tem muito a falar sobre isso. Eu não tenho dúvida. Então, senadora, terá total apoio dos deputados da base do governo para que aprovar o vosso requerimento de diligência em comunidades indígenas. Tenho certeza que muita gente ali tem que esclarecer. Vai ser oportuno. E vamos junto levar até o Oliveira, se a senhora quiser. Não tem problema nenhum. Ele será bem-vindo nessa comitiva e assim como a senhora já se escalou, quero me colocar à disposição. Todos juntos. É importante aqui, defensora, quero voltar a um tema. A senhora disse que desde 2019 teve conhecimento, não a senhora, mas que havia descontos irregulares. Disse também que provavelmente, a senhora não afirmou, ministros e dirigentes do INSS poderiam saber, todos eles, não importa o tempo nesse caso. A senhora reafirma isso? O que eu posso afirmar é que dentro do grupo de trabalho intencional, faziam parte deste grupo representantes no Ministério da Previdência Social, representantes do INSS, representantes da Diretoria de Benefício, do Ministério do Desenvolvimento Social, TCU, CGU, DPU e MPF. Conselho de Recursos da Previdência Social, todos esses órgãos dentro do GTI estavam cientes dos relatos feitos tanto pela Defensoria Pública da União quanto pelo Ministério Público Federal. E a senhora sabe informar se esse GTI, em algum momento, desde 2019 a 2022, pediu providência ao INSS para regularizar, acabar, suspender com os descontos associativos? Sim, as providências eram solicitadas e a cada reunião bimestral eram fornecidas informações pelos representantes do INSS. E algo efetivo era feito? Muitas coisas avançaram, principalmente a questão da transparência, da acessibilidade, da forma de melhoria dos canais de comunicação e de contestação, melhorias no canal 135, as formas de reclamação, a transparência nos dados. Isso em quais anos? Em quais anos houve essa transparência? Durante o GTI da Previdência. Foi entre 2020, 21, 22, 23, 24, 25, durante todo esse tempo. Presidente, queria solicitar, se Vossa Excelência já deferir, pronto, que a gente pedisse a ata da reunião de todas as reuniões do GTI, desde 2019, todo o período de existência. Vossa Excelência pode fazer o requerimento. Presidente. Já existe requerimento nesse sentido. Nós vamos votar depois. Presidente. Espero contar com o vosso apoio e voto. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né?
folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.